Vamos aproveitar aqui a presença do jovem, já menos jovem do que era no SNAT, mas ainda bem jovem historiador, para que nos conte um pouquinho sua visão desses processos. Bueno, yo lo siento, pero hablaré en portugués. Ótimo, claro, chegou a hora. Bom, é um prazer para mim voltar aqui depois de muitos anos. Eu cresci nessa casa e falando nessa questão de continuidade, tradição e transformação, que é um pouco o tema, acho que do painel e também da obra, eu não pude deixar de pensar, enquanto eu subia na Bimar com essa garrafinha de cerveja, o que diria em 4 línguas diferentes o professor Dr. Fritz Pincus. Mas as coisas se transformam. Mas muito bem. A primeira questão, então vou fazer perguntas aqui para a gente animar um pouco, porque está tarde. O que quer dizer shtetl? Literalmente, o que quer dizer shtetl? Levanta a mão e fala assim. Que é shtetl? Gueto. Não. Não? É uma cidade pequena. Isso. Não, mas tem algo de gueto. A aldeia Dorf. Uma cidade é Stott, e shtetl é uma cidade pequena. Por que isso importa? Para que serve o shtetl? Por que existia um shtetl, que é o plural? O shtetl é uma cidade pequena numa região rural. Ela provém os serviços urbanos, citadinos, para a população rural em volta. O que isso também importa? Essa era uma região da Europa Oriental, bastante rural, na verdade, pouco urbanizada no início, e em que os camponeses, até bastante tardiamente, eram ainda servos. Esses camponeses não eram judeus. Eles eram, no caso aqui de Anatevka, ou das outras versões, no caso do livro Bobrich, eram ucranianos, uma região que está em moda agora. Mas em outros lugares eram bielorrussos, poloneses, romenos e assim por diante. E nessas cidadezinhas, em geral de maioria judaica, mas não só, inclusive na própria Anatevka você vê lá outros personagens que não são judeus e que interagem entre si. Ou seja, não havia essa separação. Essa separação, cada um tinha a sua comunidade, mas as pessoas interagiam. Tanto é que o padre visita a casa do Tevye. Eu já misturei entre os filmes, porque eu fiquei assistindo a versão de 1939 do Murray Schwartz. Então, eu já confundo as duas versões. Mas, que é o que eu queria passar aqui, uns trechos. E isso causa essa divisão, tanto étnica quanto do trabalho junto, ela gera tensões também no entorno. Então, os judeus, como mencionou aqui um pouco o Gustavo, apesar da pobreza que nós vemos no shtetl, em média, a situação econômica dos judeus era melhor do que a da população dos camponeses. E isso também gera tensões que muitas vezes eclodem. Talvez a eclosão mais importante, num período muito anterior, mas que é relevante para hoje em dia, foi em 1648, com a grande revolta ucraniana, liderada por Bogdan Khmelnytsky, que devastou milhares de comunidades. E isso foi muito fomentado porque os judeus representavam para esses ucranianos a nobreza polonesa que lá estava. Então, essa função de intermediário que muitas vezes os judeus colocavam ali também complicava as questões das tensões religiosas. Agora, eu queria um pouco falar sobre status e qual a transformação que acontece também com a modernidade. Aqui se falou de sociólogo, um historiador social importante, cuja obra ultimamente tem sido desconstruída,
mas antes de desconstruir, vamos lembrá-lo, foi Yaakov Katz, ou Jacob Katz, que tem um livro muito importante chamado Tradição e Crise. Tem uma edição em inglês bastante boa, traduzida pelo Bernie Cooperman, para quem tiver curiosidade. E ele tenta criar um modelo sociológico de como funcionava essa sociedade tradicional. Então, eu queria perguntar para vocês quais seriam os 3 fundamentos para o status nessa sociedade tradicional, e que a gente vê aqui no filme. O que faz com que uma pessoa seja importante dentro do shtetl? Eu vou pedir, então, a ajuda do filme que vocês assistiram, que é mais fácil, ou da peça. Qual que é a questão principal da primeira filha, da primeira filha do filme? Porque são 7 filhas do Teve. O quê? O dinheiro. Então, o açougueiro tem mais dinheiro e o alfaiate tem menos dinheiro. Então, uma das funções de status importante é o dinheiro. E isso é algo que continua. É importante também a gente perceber que as transformações da modernidade aparecem lá, porque esse alfaiate depois ele recebe a máquina, mais para frente na história, que a gente não vê no filme do Violista no Telhado, ele vai para a cidade, ele morre de tuberculose, enfim, a gente vê um processo de proletarização, que é um processo que depois a gente vê a continuidade aqui no Bom Retiro, é a continuação do mesmo processo. Quais são as outras 2 fontes de status que os críticos agora do Katz vão dizer que eram menos importantes? O que mais fazia com que alguém fosse importante? Além do dinheiro. Além do dinheiro. O dinheiro a gente já resolveu. É? O quê? A educação. Educação, estudo. O que traz o estudo? Leitura, estão dizendo. Maravilha. Vamos começar com uma coisa. O que pode acontecer com o dinheiro? Acabar. Por exemplo, um caso bom disso é o próprio escritor da história, não do filme, do roteiro, da história de Teve o Leiteiro. Okay? Conhecido pelo pseudônimo que ele criou, Sholem Aleichem. O Sholem Aleichem, ele foi um professor particular da filha de uma pessoa que tinha muitas terras. Contra a vontade do pai, assim como a gente vê aqui nas histórias, ele casa com a filha e herda essas terras. O que acontece com todo esse dinheiro? Ele investe em projetos de literatura Yiddish, mas investe também na Bolsa. E na Bolsa ele perde esse dinheiro. Então, aí fica um bom exemplo do que pode acontecer com o dinheiro dentro da nossa própria história. Essa é a história de Sholem Aleichem? Sholem Aleichem. Se preparem, daqui a pouco vamos ouvir também música de Sholem Aleichem e outros trechos. O estudo, isso você mantém. Agora, o que se estudava e como se estudava? Essa aqui talvez seja a questão. E depois, se vocês puderem recuperar os vídeos, eu vou Sim, ficar. agora acabamos de saber. Eles então têm, deixa eu só os outros terminar, trechos, a gente só o último não conseguiram. O último tudo bem. Mas os outros estão. Os outros estão. Somente Tá bom. avisar Então, a vamos ordem. lá. O estudo. O que esse primeiro lugar, qual, durante esse período, entre o ano 1000 e o ano mais ou menos 1900 e pouco, qual é o texto mais importante do judaísmo? Talmud. As disse pessoas alguém? ficam Torá? fazendo spoiler aqui. O texto mais importante Torá, do Talmud, judaísmo Alahá. é o Talmud. Fala. O Talmud, e em que língua está o Talmud, ou pelo menos a parte mais importante da Gumará? Em aramaico. Quantas pessoas aqui leem aramaico? Pronto. Não, ler é uma Então- coisa, mas entender é outra, né? Então, a gente começa a entender um pouco parte da questão. Onde que se estudava? Começava pelo Heder. Heder. O que era o Heder? Começa com a própria palavra. O que quer dizer Heder?
uma sala de aula. As pessoas ficavam nesse quarto. A partir de quantos anos ia para o Heder? 5, 6. Muitas vezes 3 e 4. 3. O que uma criança de 3 e 4 anos aprende? No melhor dos casos, o Aleph Beit. Então, muitas vezes, o Heder, muito mais do que um lugar de estudo, era uma creche. Depois do Heder, onde as pessoas iam estudar? Em geral, para um Beit HaMidrash, que ficava numa cidade, onde elas precisavam ter dinheiro para se manter, e dormiam lá dentro. Algumas tinham bolsa, a maior parte não tinham bolsa. Em outras palavras, as crianças que não vinham de casa, onde os pais tinham estudo, ou que pagavam professores particulares, essas crianças tinham muito pouca chance de terem de verdade um grande estudo, mesmo com as instituições públicas. E, por outro lado, a própria estrutura era tal que ela fechava, ela era excludente. Porque aquele que realmente sabia era quem dominava o Talmud, que é um texto muito complexo, onde tudo está ligado com tudo. Ele não é um texto com começo, meio e fim. Ele é um texto em que tudo é uma rede, em que tudo está ligado. E é um texto que está aramaico, e que até o final do século XX não foi traduzido. Então, existe uma política de exclusão e de manutenção do poder. Então, isso faz com que essas pessoas elas tenham uma rede para onde não cair. E qual que é o terceiro ponto de status social? Que é algo mais fácil para a gente entender. O outro é a linhagem. Qual a família da pessoa? Em hebraico, Ichus, em Yiddish, Iches. Então, de quem que essa pessoa descende, quem que era o pai, quem que era o avô, e conforme dentro dessa família tinham as pessoas com estudo e tinham as famílias ricas, isso era uma fonte de status também. E isso aparece, eu selecionei alguns trechos em que as duas coisas aparecem aqui na história. Os trechos que eu selecionei para trazer um pouco também de diversidade são do filme do grande ator e diretor Yiddish Maurice Schwartz, que foi filmado na Polônia no trágico ano de 1939. Obviamente que antes de 1º de setembro. Então, tem como soltar? Ja, Zettel, mir funken Erz Israel. Wusste etwas kann Erz Israel, Tate? Wie denn soll funken Amerika? Wusste was China der ältere Jungen Amerika? Also ich verstehe nur Schmalluschen und ich verstehe nicht Seerluschen. Bleibt über oder zu funken Argentina, oder kein Palästina, oder kein Erz Israel. Hey, Erz Israel, da kann ich hab mal kicken oder muss am Achpelen oder mit der Ruchels Kever in auf dem Berg Sinai in Pidan Aram in Koidisch Barnea in Pissemen Ramses. Yam babai, ja gang gemuschen. Aha, Asidel, a kolbojniki. Asliche. Akine. Was will du sagen, Kleinweberiki, ha? A Bencher. Geht euch ist so fies. Ja, das ist die ganze Jerische, was man darf mitnehmen für ein Gules, kein Erz ist Ruhe. Bom,
O que a gente nota nesse trecho? Que lugares que... Primeiro ele fala que ele vai para onde? Não. Ele, Estados Unidos ou ele está no telhado? Ele fala para os Estados Unidos, eu não vou. Eu vou para Eretz Israel ou para a Palestina. Ou seja, ele não tem a noção que é o mesmo lugar. Depois ele começa a falar quais são as coisas boas de ir para Eretz Israel, os lugares que ele pode visitar. Ele começa a mencionar os lugares que apareciam, que estavam ali o tempo todo, inclusive na sinagoga, na iconografia. Então, tem o túmulo dos profetas em Hebron, o túmulo de Rachel em Belém. E depois ele vai seguindo por outros lugares. Que lugares que ele menciona que chamou a atenção? Pitom e Ramsés. Onde que aparece Pitom e Ramsés? No Egito. Era lá que trabalhou no Egito. Ou seja, para ele não tem a noção nem de onde é agora, nem de onde era antes. Mas aqui, ele tenta todo o tempo retornar. E se vocês notarem, tanto no filme do Violinista no Telhado, como aqui, e principalmente na obra do Teve o Leiteiro, ele todo o tempo fica mencionando psukim, versículos. Porque ele quer parecer como alguém que tem estudo. Mas aqui a gente vê que ele, na verdade, não tem estudo, que inclusive ele se confunde. Então ele não tem nenhuma das três, né? Nem dinheiro, nem estudo, Ele nem não linhagem. tem, mas ele tem aspiração, tem a questão aspiracionista. Quando você vê os livros que ele tem, os livros que ele tem é o Humash, que é os livros da Torá, ele tem Echá, que é as Lamentações de Jeremias, ele tem um Sidur, ele tem Teilim, os Salmos, e ele tem um Benchen, que é do Birkat Amazon. Essa é a biblioteca que ele tem. E mesmo isso ele não entende direito. Se puder, só mais um e com isso eu encerro. Nós podemos fazer, que nós fizemos algumas mudanças na própria flexibilidade nossa. E estamos com a parte do painel artístico, ou seja, os analistas da arte, que uma delas tem uma dificuldade com passarmos da meia-noite, certo? Que é a Laura. Então, nós, na verdade, vamos contar aqui alguns dos nossos segredos. Nós adiantamos uma parte de um dos painéis que era de história, que é este, que tem, na verdade, esses três trechos, certo? E também o especialista nos shtetls de hoje em dia. Então, se você concordar, sugiro que façamos uma pequena pausa agora. Escutamos o debate da análise da arte, da Laura, Tati, o Rogério vai coordenar isso. E voltamos aqui para esses dois trechos que faltam e para o Daniel, que está gravado de todo modo, ele não vai a nenhum lugar, tá bom? Fiquem conosco, vale a pena, porque agora vem o grande momento da análise de dois trechos que faltam, curtinhos, certo? E aí vamos entender a perspectiva de hoje dessa história. Na Ringsach kann ich nicht verstehen. Wie kommt es, dass Tevis Tochter sich herumführen mit der Samin Cham? Was redest du ja so, Tate? Wie kennst du ihn denn? Wer denn ist aber was ist ein Enkel? Sa Kleinigkeit, Reb Chwedjer bei Reb Mekite Galagan. Also Amin Goy, also Amin Yabedik wie Mekite, was kommt da raus für Samen Yechusim. Da seht ihr seine Terentjule was schon, zu einer Schickera, Gudla, Gibber wie eine Ich schlug es war, dreimal a Woche. In der ältere Seele seine Rolle war Pokrischke, hat Kolium gepascht Chaserem, in geschält Kartoffels. Was für Eiches. Die allein sagst, dass es du ein Gott im Himmel für alle Menschen. Und wenn sie kommt zu etwas ist... Na, aber will reden zurück, bis die Tage gerecht. Am Rabuni Shalom sind alle Menschen gleich. Kol Yisruel, Yeshlo em Chelik Leile Mabes, sie Steven in Goyim, alle gleich. Aber das weißt die Tochter, hat die Heilige Teure hat uns umgesucht. Aber wir sollen alle Menschen lieb haben, nur am Mulliken, wo es hat ein Schlerz getan, soll mir gedenken, ewig. Nessa cena é quando o pai se dá conta que a Rave está apaixonada pelo rapaz ucraniano. E o que vocês notaram? O que chama atenção nisso tudo?
Uma das coisas, aqui a gente vê a questão do Ihes. Ele fala do Ihus, da linhagem. Olha a linhagem que tem esse rapaz. O pai batia na mãe, era um bêbado que batia na mãe na mulher 3 vezes por semana. O avô criava porcos, a mulher descascava batata. Olha que Ihes que ele traz para a nossa família. Esse é o genro que eu queria ter. É importante a gente ter também essa ideia do não-judeu como bêbado, como que bate na mulher, como isso também é um preconceito. Assim como a gente ouviu do antissemitismo e como em cada geração e toda a história lacrimoniosa do povo judeu, tem um outro lado da moeda também que a gente vê aqui. Na tradução eles não colocaram, mas ele chama esse goi como Ham. Quem foi Ham? Ham, um dos filhos de Noé, que é amaldiçoado, isso depois entra em questões de racismo, muito utilizada hoje em dia em discursos de parte de campos aqui dentro do Brasil, e muitas igrejas se falam sobre isso para se justificar um racismo estrutural. Então, isso é uma pequena observação. Mas o mais interessante que eu queria trazer aqui, sobre o estudo, é a citação que ele faz. Quase o tempo todo ele cita só psukim do Tanakh. E aqui ele cita um pasuk da Mishnah. O que ele diz nesse pasuk? O que ele quer trazer para a filha? Ou o Sholem Aleichem para o leitor? Ou o Morris Schwartz para o espectador? Que todas as pessoas são iguais, não é? Ele diz lá, todos são iguais. Voltou o som? Sim. Todos são iguais. Então, tanto faz que ele é judeu, não é judeu. Mas o que diz o pasuk? O pasuk não, a Mishnah que ele cita. A Mishnah diz, Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Todos de Israel têm parte no mundo vindouro. Isso é na ressuscitação dos mortos. Todos de Israel. Não é de Israel e fora de Israel. Só os judeus que têm. É o que diz esse pasuk. Você pode interpretar de outra maneira. Então, aqui você tem um jogo também de como ele cita algo que, na verdade, está dizendo o contrário. Não só isso, que é mais interessante, essa Mishnah está na ordem de Nezikim, dos danos, Tratado Sanedrin, capítulo 10, a Mishnah, a primeira Mishnah. Então, ela começa dizendo que todo Israel tem parte na ressuscitação dos mortos. Depois, ela começa com as exceções. Quem que não tem lugar na ressuscitação dos mortos? Aqueles que dizem que a ressuscitação dos mortos não está na Torá. A outra, que a Torá não vem do céu, que não foi revelada. E Apicorus. Apicorus, o que é? É um herege influenciado, talvez, pelas ideias de Epicuros, o filósofo grego. Aí, que é o mais interessante, vem Rabi Akiva e diz, também aqueles que leem nos livros externos. O que são esses livros externos? Aquilo que não é literatura judaica, que é literatura greco-romana. Onde que a gente vê as pessoas lendo aqui, no caso, a literatura não judaica? Exatamente a Rava. Ou seja, aqui tem um double twist da história. Ele não só cita o versículo que diz o contrário, como diz mais para frente, que a filha dele não tem lugar no mundo vindouro. Não é só o Goi, também a filha dele. Outra coisa que é muito interessante colocar é que, isso tem num outro pedaço, os homens se esperava que estudassem Talmud, e aí, com isso, você teria a questão de aprendizado. Mas, enquanto que isso era vedado às mulheres, por outro lado, o que estava aberto às mulheres? Justamente esses livros, literatura, estudar francês. Então, você permitia com que as mulheres, na verdade, do ponto de vista do conhecimento geral, tivessem o conhecimento geral muito mais amplo. Vamos ver o próximo, isso, o último. Esse filme, Strume, de quando? Porque 1939. essa é a primeira versão?
Não tem violinista nenhum. Esse teve o leiteiro. Esse teve o leiteiro. Sem violinista. Não tinha. Violinista é uma invenção de Hollywood. Sholem Aleichem não falou do Não violinista falou. nada. Olha, eu confesso que eu agradeço muito a organização. Me imprimiram aqui uma tradução hebraico do Teve o Leiteiro, mas eu não consegui terminar de ler, então não vou poder responder. Mas essa é uma versão que está aberta, uma publicação em Varsóvia de 27. Sobre isso. Vamos ouvir então isso. Tate, ich will heim. Ich kann mehr nicht sein. Meine Schumme gehört zu euch. Dort wir, dort ihr. Euer Leben ist mein Leben. Euer Hinblick ist mein Hinblick. Unser Leben ist Ihr Leben und unser Glück ist Ihr Glück. Obwohl ich schon doch Hakerate sind, wir sagen der Elike Megille, das hat doch Megille, das hat doch Schinkeles, das hat Schinkeles. A minha mère, unser Gott ist Ihr Gott. Aber das ist Luschen. Bom, aqui como vocês veem, o trecho que ela fala de que livro que é? Do livro de Ruth, que é o livro que se lê em Shavuot. E aonde que ele atribui isso é? Ele está confuso se é Esther ou é Coelet, Eclesiastes. Ou seja, nenhum dos dois. Ele ouviu o galo cantar e não sabe aonde. Mas o que é importante, isso que eu queria falar aqui, que tem a ver com Shavuot. Ele gostaria de saber. Ele quer saber. Para ele é importante aprender e estudar. Isso é um valor. Isso é um valor não só dele, é um valor social. Tem uma outra coisa muito interessante aí, Strum, desculpa interromper, mas não já faz parte do evento. Faz parte. E o Tikkun é assim mesmo. Afinal de contas, Tikkun também é estudo, e o estudo se interrompe. Mas você trouxe aqui um trecho muito, muito interessante, super polêmico e de muito estudo multidisciplinar, porque eles estão conversando num momento trágico, obviamente, na relação identitária e na relação familiar. Ela diz que ela quer voltar a casa e que seu Deus é meu Deus, a casa dele é minha casa, o povo é meu povo. Aparentemente está falando desse namorado, não sei o contexto. O que acontece, o pai foi expulso e ela quer deixar o marido, que é o marido ucraniano, e ir embora com o pai. Voltar ao pai. Voltar ao pai e ir embora com a família. Tá bom. Mas o que é interessante também é que quando ela deixa a família e vai para lá, lendo, é uma coisa da individualidade, é uma escolha pessoal dela. Eu quero casar com esse homem. Muito rapidamente, ela vivendo na família ucraniana, ela percebe que ela tem muito pouca individualidade e agência lá dentro. E ela quer voltar. E aqui ela quer voltar para o coletivo, quando ela diz o seu povo é o meu povo. E mais do que isso, do ponto de vista simbólico, quando a Ruth faz isso, o que ela faz? Quando a Ruth disse isso, o que ela faz? Que ela quer adotar o judaísmo. Ela quer adotar o judaísmo assim que ela se converte. Aqui o que ela está dizendo é, mesmo que eu tenha abandonado e você me exclua como Herem, você... Eu está me ostracizando, eu estou agora me reconvertendo ao judaísmo. Mas ele, ou porque é um personagem ignorante, e esse é um jogo que se perde na nostalgia de Hollywood e deste Sholem Aleichem do violinista. Mas aqui é trágico também o que ele não sabe, a forma como ele quer conviver com isso, porque ele se pergunta, o povo dele é o nosso povo? Ele vira o negócio. Ela também vira. É tudo o contrário. Ruth diz... Vamos colocar um pouquinho de ordem aqui. Ruth, na história de Shavuot, que lemos em Shavuot, diz que ela quer
adotar o judaísmo. E disse a sua sogra: seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus, onde você vá eu irei, e onde você morrer eu morrerei. E então a sogra adota ela, e por isso essa é a primeira conversão, e por isso isso se lê em Shavuot, e por isso é como que ela recebe a Torá, e nós recebemos a Torá também. Em poucas palavras, acabamos de aprender algo, parabéns, Rabino, não sou professor de história. Agora, ela aqui diz: o povo de vocês é meu povo, o Deus de vocês é meu Deus, eu quero voltar a casa. O pai diz: o povo dele é nosso povo, o Deus dele é nosso Deus, depois dela de que ela deixou tudo. Não, mas ele diz: Ele isso diz, são as está palavras escrito da em filha de Esther. Tevi. Isso é o que eu espero ouvir da filha de mais Tevi. ou menos, parece irônico. É isso que eu quero ouvir. Eu senti assim, é isso que eu quero ouvir. Assim fala a filha de Tevi. Ele quer, tá na tragédia, ele busca um pretexto para poder receber a filha de volta. E quando a filha fala: mesmo Mas que duvida. você me exclua, eu me converto. E aí ele não tem mais um argumento. Então, mesmo que você diga agora, você está fora, eu me sujeito a entrar. Mas o que eu queria dizer, que eu acho que é mais importante aqui como mensagem, eu queria ainda fazer mais umas considerações, mas para mim essa é uma mensagem importante, não seja como teve. Estude. De um lado, de não saber, e de outro lado, seja como teve, queira saber, estude. Em geral, quando você ouve os nossos sábios dizem, isso deve acender uma luz amarela. Isso, em geral, significa 3 questões. Ou a mídia é muito curta, como aqui, que eu tenho a primeira parte, a segunda, a terceira. Ou, então, você tem que encurtar. Ou porque o público, para isso vai cansar muito você citar, você dizer aqui que é Masechet Sanedrin. Aliás, por acaso aqui, na própria Masechet Sanedrin, no próprio Tratado de Sanedrin, tem um outro trecho em que diz que todos são iguais, quando se fala que Adão foi criado um só para que todos sejam iguais. Esse trecho não foi escolhido aí de propósito. Por quê? Porque é erudito demais. Não, porque ele não cria essas problemáticas de dizer que a filha vai ser excluída porque ela lê Sifrut Hitzonit. Ah, mas será que ele sabia isso? Ou porque não tem essa graça que quando você fala com Isso, Israel. isso, É isso, não está isso. errado. A outra questão... Aí estaria certo. Então, ou o público não vai ter paciência de saber, de querer ouvir citação, que tratado que é, onde que está, que rabino que falou, ou porque quem está falando não sabe. Em geral, não existe os nossos sábios. Existe o sábio que falou, ou aqui como está a Mishnah, não tem autor da primeira frase, até chegar em Rabi Akiva, mas você tem o tratado, você tem a página. Por que eu falo isso? Não só porque eu sou acadêmico chato, mas primeiramente por isso, obviamente. Inclusive por incentivo grande do Ruben aqui. Mas porque é importante aprender. É importante saber de onde as coisas vêm. É importante você criar a sua própria ideia sobre as coisas. Porque é muito fácil dizer que o establishment, que isso, que o outro. Você pode, você mesmo, estudar com o que você conseguir. Mas isso é uma mitzvah. E isso é importante em Shavuot. Agora, outra coisa que aqui é importante, só para a gente talvez começar a encerrar, é esse... trabalho, ele mostra a fragilidade, não da vida em anatéfica tradicional, mas a fragilidade que a modernidade traz. De criar um espaço, aumentar o espaço comum, como essa literatura que faz com que essa menina consiga conversar com o rapaz. De abrir essas ideologias universalistas, socialistas, com que as pessoas podem cruzar. A questão de você deixar a pequena vila e ir para a cidade com muito mais gente e muito mais opções. As questões nacionais que surgem e a quebra dos impérios plurinacionais, como era o Império Russo, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, e o surgimento dos nacionalismos locais, que vai trazer também, entre outras coisas, a questão do sionismo, e não só o sionismo. E esses novos projetos que também vão ver nessa sociedade como uma sociedade que é intrinsecamente errada. É uma sociedade que não deveria existir dessa forma. E que vão tentar consertar essa sociedade. Como, por exemplo, a ideia do halutz
na Palestina, mas também essas colônias na América Latina. Essas colônias na América Latina, como aqui no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Uruguai, da ICA, da Jewish Colonization Association, que é colonização. A ideia disso é você trazer esses judeus que têm essas ocupações consideradas improdutivas, como comércio, e você levar eles para serem agricultores e serem pessoas produtivas, consertar esses judeus. E nesse aspecto também é uma própria introjeção de ideias antissemitas. Por fim, o que eu queria dizer é a questão da romantização do shtetl. Assim como hoje em dia a gente vê muita gente romantizando o Bom Retiro, e é bem mais fácil romantizar o Bom Retiro, eu estava conversando com o André sobre isso antes, de Higienópolis, é muito mais fácil você romantizar o shtetl aqui da Consolação. Mas esse é um processo que não começa em 45, como falou o Gustavo ali com Heschel. É um processo que começa com esses próprios autores, inclusive com o próprio Sholem Aleichem. Porque eles veem, todos os grandes idististas, Sholem Aleichem, Mendele Moches Foirem, Yud Lamed Peretz, todos eles, antes de começarem a publicar em Yiddish, escreveram em hebraico e eram todos já bastante russificados, sabiam francês, Peretz era advogado e assim por diante. E eles viam que esse mundo estava desaparecendo, que eles estavam presenciando o final desse mundo, e eles queriam eternizar isso de alguma maneira. Um dos personagens muito importantes e curiosos, um pouco mais velho do que isso, é o próprio Ansky, que não sei se vocês ouviram falar. Também é uma sigla, enfim, é um pseudônimo, assim como Sholem Aleichem, assim como Mendele Moches Foirem. Ansky é o autor da obra teatral mais famosa em Yiddish, Der Dibuk, o Dibuk. Mas o Ansky, em 1914, às vésperas da Primeira Guerra, ele fez uma campanha etnográfica no oeste da Ucrânia. De novo, estamos na Ucrânia. Financiado pelo Barão Ginsburg, que era o judeu talvez o judeu mais rico do Império Russo. E nisso ele tem muitas fotos, que é o vídeo que não conseguimos passar. Ele foi lá, tirou fotografias, gravou músicas, recontou contos. Então, é a primeira expedição etnográfica. Em geral, se você achasse que o padrão é o shtetl, que o shtetl vai continuar, por que em 1914 você faz uma expedição etnográfica? Ninguém aqui faz uma expedição etnográfica para o Ipiranga ou para a Moca. Você faz para o Xingu, para o interior da Amazônia, para onde você quer registrar, para quilombos, enfim, onde você quer registrar fenômenos que você tem medo que isso se perca. Então, a gente vê que esse é um processo longo e é um processo de romantização. Só para terminar, eu queria falar desses psukim que ele menciona muito aqui, nessa obra, o Sholem Aleichem. Ele coloca todos esses psukim que são da Torá e coloca da Mishnah. O que a Mishnah tem em comum com a Torá? As duas estão escritas em hebraico, diferente do Talmud. E a obra é em Yiddish. Além da coisa divertida dele citar errado, ou dele ficar todo o tempo citando, e a mulher se irritar que ele fica todo o tempo citando, isso teve um motivo político moderno. Porque nesse momento se começa a questionar qual será a língua nacional judaica. Dentro dessa ideia de que nós somos um povo e que nós temos uma língua. E a disputa é entre se vai ser o Yiddish ou vai ser o hebraico. Aqui, o que o Sholem Aleichem quer mostrar, como que sem o hebraico você não consegue entender as referências do Yiddish. Que as coisas não conseguem ser dissociadas, como mais tarde se fará na União Soviética. Inclusive na escrita, as palavras em hebraico são yiddishizadas, se escreve isso de outra maneira e se tenta fazer um Yiddish realmente laico. O que o Sholem Aleichem tenta mostrar que é indissociável e que você tem que estudar as fontes para não ser como teve. E com isso eu encerro. Uau. Obrigado. Eu realmente preciso dizer que
lembrando que alguma vez fui seu professor no SNAT, sinto uma emoção muito grande, realmente. Porque se pensarmos por um momento as últimas coisas que acabou de falar Daniel Strum o chamávamos aí, chama Daniel também. É que hoje tem Daniel Strum, Daniel Feinstein, muitos Daniel e o Dr. Daniel Bamber também. Ele acabou tocando diretamente o que vocês estavam falando, Gina e Tachi, e Laura de algum modo também, junto com o Rogério. A arte precisa nos tirar do desconforto, do exótico, do estereótipo que vendemos e que temos de nós mesmos também. E aparentemente, Sholem Aleichem tentou fazer isso mesmo. Mas nós precisávamos de Strum para poder entender isso. A gente viu até agora, todos os que estamos a pé, eu pelo menos confesso meus pecados diante de todos vocês. E podem gravar isso. Talvez todos estejam na mesma situação que eu. Nós pensávamos que o violinista é Sholem Aleichem, que isso acontece num shtetl, que o shtetl era exatamente assim, e então vamos criticando. Esse é um judeu que não somos nós. Essa é uma tradição que nós queremos criticar. Só que não é assim. Sholem Aleichem também queria criticar a tradição. Essa tradição. Queria dizer, estude, porque esse judeu não estuda e não sabe. Primeiro. Segundo, esse shtetl é romântico, mas já é romântico para mim também. Não está existindo mais. Terceiro, o hebraico é necessário, estamos discutindo agora entre hebraico e Yiddish. Não sabíamos nada disso todos nós, até que não veio o Strum a nos dizer. Ou seja, o primeiro é tudo o que vocês três falaram. Desloca, chacoalha, transforma, denuncia, quer mostrar, quer ensinar, quer outro tipo de judaísmo. Depois de Hollywood para cá, nós, espectadores, tornamos isso em uma nostalgia exótica, fetiche, que não era a intenção do autor, e que acaba fazendo com que isso seja bonito, mas que nos deixe em um lugar muito parado, muito pouco criativo e profundo, que talvez foi a verdadeira intenção de Sholem Aleichem. Então, muito obrigado a vocês, mais uma vez, pelo que denunciaram, as artistas, as críticas de arte e artistas, junto com o Rogério, que coordenou isso muito bem. E super obrigado, Daniel Strum, por nos ajudar a ver que esse original teve era exatamente isso. E que o que nós precisamos é novos Sholem Aleichem e novos tevis, não violinista.